Graziele Davi. Bem, bom dia, é um prazer participar aqui representando o Conselho Nacional de Saúde, para poder falar então um pouco sobre a situação. Agradeço o convite ao senador Paulo Paim e a presença de todos. É interessante como, ao longo de todas as falas, a questão do financiamento para que as ambulâncias e para que a saúde funcionasse foi bastante mencionada. Como o Conselho Nacional de Saúde tem feito um trabalho importante com relação a essa questão de financiamento, eu vou dar uma ênfase para essa questão, começando então com um pouco de histórico de como foi planejado o financiamento da saúde, desde a aprovação do direito à saúde na Constituição Federal do Brasil, que é um direito extremamente avançado. O SUS é um dos melhores modelos no mundo até hoje, já planejado ainda não executado, em fase de construção. E, apesar disso, essa dificuldade de chegar aonde se quer chegar com o que foi planejado, se dá muito à questão de financiamento. Ao longo dos anos, vários movimentos se organizaram, então, para garantir um financiamento adequado. Só em 2000 a gente conseguiu regulamentar uma emenda constitucional, a emenda 29, que garantia, então, que deveria existir um financiamento mínimo para a saúde, mas que ainda precisava ser regulamentado as suas porcentagens para cada ente federado. Só em 2012, 12 anos depois, isso veio, então, com a Lei Complementar 141, falando quais seriam as porcentagens que cada ente federado iria aplicar, então, em saúde. Isso durou pouco tempo. Em 2015, já tivemos uma emenda constitucional 86, que alterou a fórmula de cálculo do financiamento para a União, fazendo um escalonamento, então, de porcentagens da receita corrente líquida que iria para a saúde. À época da EC 86, o Conselho Nacional de Saúde falou que essa não era a melhor forma de fazer o cálculo, porque em momentos de crescimento econômico seria uma fórmula boa. Em momentos de recessão, a gente enfrentaria sérios problemas. E foi exatamente o que aconteceu logo na sequência. E agora, agravando ainda mais o quadro, a gente tem a PEC 241, aqui no Senado o PEC 55, que agrava de forma ainda mais séria, porque nos momentos de crescimento vai estar congelado e nos momentos de recessão também. Então, quando a gente vive uma recessão, bom, interessante que se mantenha o que foi aplicado no ano anterior, corrigido pela inflação. Mas no momento em que a gente tem crescimento, e todas as projeções indicam que com ou sem a PEC nós vamos ter crescimento e retomada da economia brasileira, e melhora do PIB, e melhora da receita corrente líquida, os valores a serem investidos em saúde, então, ficaram muito abaixo do que é com a fórmula anterior, que era baseada na receita corrente líquida. Você pode colocar na próxima imagem, por favor? Então, essa projeção, ela foi feita por um grupo de economistas que elaborou esse material chamado Austeridade e Retrocesso, que é bastante interessante, e eles projetam ao longo do período dos 20 anos da PEC 55 como ficará os gastos de despesas primárias com uma porcentagem do PIB. Como a gente observa hoje em 2015, a gente está ali próximo de 20% do PIB aplicado nas despesas primárias, que são basicamente os gastos sociais e os gastos de investimento, e como isso vai cair ao longo dos anos. Observe bem que a diferença entre o que a gente pode chamar ali piso e teto, essa variação do PIB, como ela é maior hoje, como ela vai diminuindo ao longo do tempo. Aquela faixa mais escura representa a Previdência e foi feito o cálculo já imaginando uma possível reforma da Previdência que também pretendem votar. Então, mesmo que haja uma reforma da Previdência, os gastos em Previdência permanecem altos e crescentes. Os gastos em saúde e educação sofrerão uma queda, e a gente fez uma projeção, foi feita uma projeção por esse grupo, tentando manter ainda uma valorização, porque em todos os espaços falam, não, para saúde e educação a gente vai garantir sim que tem um recurso. Então, a gente tenta, daí eles fizeram um cálculo tentando manter, então, isso, apesar disso, há queda para saúde e educação, mas o mais grave é aquela faixa do meio que a gente vê que praticamente desaparece. Então, à medida em que a porcentagem do PIB para ser aplicada nas despesas primárias vai reduzindo ao longo dos anos, mantendo previdência, saúde e educação perdendo pouco, não sobra dinheiro para mais nada. Como a gente vai fazer com gastos com pessoal, investimento, infraestrutura, segurança pública, direitos humanos, igualdade racial, agricultura? Vai caber ali? E ainda estão dizendo, tem um argumento bastante frequente que, não, para a saúde não tem problema. A gente vai garantir o mínimo, foi feita uma emenda dizendo que, pelo menos, o valor aplicado no ano anterior, corrigido pela inflação, vai ser mantido, e ainda dá para tirar de outras áreas e colocar na saúde. Não tem impedimento para isso. Da onde vai tirar ali? Daquele 1% do PIB que sobrou?
Não é possível. Afirmar que a saúde não vai perder dinheiro com a PEC não é verdadeiro. Afirmar que é possível remanejar de outro lugar não é um argumento verdadeiro também. É interessante observar, então, que para a saúde foi feita uma alteração para que não valesse a regra que está valendo para todas as outras políticas. Para todas vai ser o valor de 2016 que vai servir como base, para a saúde e educação vai ser o valor de 2017. Para a saúde, 15% da receita corrente líquida de 2017, depois corrigida ao longo dos anos pela inflação. Para 2017, tão certo em afirmar que esse valor vai ser maior do que seria pela regra anterior, porque nós estamos num período de recessão. Porém, ao longo dos próximos anos, à medida que o PIB vai crescendo, essa afirmação não é mais verdadeira. O gasto permanecerá congelado, mesmo com a melhora da economia. Então, à medida que o PIB vai crescendo e o gasto na saúde, nas demais áreas permanece congelado, a gente tem uma porcentagem imensa de dinheiro que vai ficar sobrando ali para ir para a única coisa que está fora da PEC 55, que é justamente as despesas financeiras com juros e amortização da dívida. Aí é importante também que muitos falam, mas isso não é congelamento. Bem, vamos pensar o que é congelamento, então? Se você aplica o valor do ano anterior e menos do que o valor da inflação, você aplicou valor inferior, então foi a menos. Se você aplicou o ano anterior e acima da inflação, você cresceu. Se você aplica o ano anterior e só a variação inflacionária, você congelou. Não tem como falar que isso não é congelamento. Isso é congelamento. Então, a PEC 255, ela congela os gastos sociais e os gastos de investimento. Além disso, como eu falei antes, a saúde ela sofre de um subfinanciamento crônico. O SUS ainda é uma política em construção, ainda não tem sua estrutura completamente construída. A gente tem muito que avançar, como foi relatado aqui na questão de ambulâncias, por exemplo. Olha a situação que nós vivemos e quanto se precisaria de mais recursos para poder financiar adequadamente essa questão e todas as demais na área de saúde. Apesar disso, esse congelamento por 20 anos implicará em nunca sair da situação atual. Muito pelo contrário, por causa dos próximos elementos. O primeiro é que, como ao longo dos anos o PIB crescerá e as despesas primárias ficarão congeladas, isso representará uma redução da porcentagem do PIB e, consequentemente, da receita corrente líquida para os gastos de saúde e os demais gastos sociais e investimento. Como essa é uma comissão de direitos humanos, é importante a gente ressaltar que isso é um desrespeito ao princípio do uso máximo de recursos disponíveis para a realização de direitos humanos. Como o PIB melhorará, a receita corrente líquida melhorará, haverá recursos financeiros disponíveis num volume muito maior. Apesar disso, eles estarão congelados pela PEC 55, o que é uma clara afronta a esse princípio dos direitos humanos. Como o Brasil é signatário de um tratado internacional que foi internalizado, a gente vai estar comentando uma infração ao Tratado de São Salvador dos Direitos Humanos. Então, essa é uma situação gravíssima também e que a comissão pode, inclusive, levar aos órgãos responsáveis pela garantia do respeito a esses princípios. Outra questão também é que, como esse limite, esse teto dos gastos com despesas primárias, cada vez mais baixa ao longo dos anos, em porcentagem do PIB, ocorrerá uma inviabilização, mesmo que haja interesse aqui no Legislativo, de aumentar os recursos financeiros tanto para a saúde quanto para a educação, porque não haverá espaço. É aquilo que eu falei, se sobrou só 1% para tudo, como que você vai tirar dali e jogar para a saúde e educação? É impossível. Mesmo que os deputados e senadores queiram fazer, não vai existir dinheiro para poder fazer isso. Agora, avaliando, então, o que acontecerá ao longo dos anos com essa regra da PEC 55. Se você começa ali em 2017 com 15% da receita corrente líquida e você vai andando ao longo dos anos apenas com a correção inflacionária, ao final dos 20 anos, isso vai representar uma perda de 433 bilhões a serem aplicados em saúde. Se hoje a gente não consegue ainda fornecer a saúde com a qualidade necessária para todos os brasileiros, como será isso com 433 bilhões a menos? O próximo, é importante também destacar que, além dessa perda de recursos financeiros, que ocorrerá naturalmente, a gente tem uma situação ainda muito grave com relação à saúde. A primeira é a seguinte: a população ela ainda vai crescer nesses 20 anos, ela vai crescer 9% nesses 20 anos e ela envelhecerá. Em 20 anos, a população idosa vai dobrar. Só esses dois elementos em si
exigiria um aumento de recursos a serem colocados em saúde. Isso não vai acontecer, os gastos vão estar congelados. A demanda vai estar maior, a situação é que a aplicação per capita por cada indivíduo vai ser muito inferior ao longo desses anos. E isso também é um desrespeito a outro princípio de direitos humanos, que é o princípio do não retrocesso social. Se ao longo dos anos você diminuiu o que está sendo aplicado por pessoa ao longo dos anos, você, então, está retrocedendo na garantia do direito para cada indivíduo e para a sociedade em geral. Além disso, a PEC 55 ela desconsidera uma questão extremamente importante, que é que vários gastos sociais, especialmente saúde, têm um efeito multiplicador. Então, apesar da insistência de dizerem que as despesas sociais são gastos fora de controle, a verdade é que as despesas sociais são investimentos devido a esse efeito multiplicador. Por exemplo, a cada R$1 gasto em saúde, aumenta-se R$1,70 o PIB. E se a gente fizesse uma projeção do que teria acontecido nos últimos anos, calculando ali de 2003 a 2015, comparando pelo que foi com o que seria se a PEC 55 estivesse em vigor, a gente observa que, ao longo desses anos, a saúde teria perdido 175 bilhões. E, como porcentagem do PIB de gasto federal, teria caído, então, do que estaria hoje de 1,60% do PIB de gasto federal em saúde para, então, 1,20%, um valor muito inferior. Ainda é importante lembrar que, na política de saúde, várias políticas internas, por exemplo, a política de atenção básica, as políticas de vigilância em saúde, tudo, elas são bastante vinculadas. Se você pensa, por exemplo, o financiamento da atenção básica, ela é feita pelo piso da atenção básica fixo e variável. O fixo é fixo, ele não muda, ele é obrigatório, e o variável, ele é discricionário, ele pode mudar. E isso acontece muito. A maioria das despesas na saúde, elas são bastante vinculadas. Então, aonde vai ser possível mexer mais são exatamente nas despesas discricionárias dentro da saúde. E quais são essas despesas discricionárias? A primeira, que é muito importante, que é o piso da atenção básica variável, e isso aqui é importante dar uma ênfase para essa questão, porque estão dizendo muito que estados e municípios não vão ser afetados, uma vez que na PEC 55 há uma previsão das exceções e está escrito ali que as transferências condicionais para estados e municípios não estarão dentro desse teto da PEC 55. É verdade, as transferências condicionais para estados e municípios não estarão. Porém, muito do dinheiro que vai para o estado e município não é via transferência constitucional. Ótimo. É via transferências dentro das políticas públicas. Na saúde, isso é extremamente importante. Os grandes executores da política de saúde são especialmente os municípios. A demanda e a obrigatoriedade do município de garantir o que ele tem que cumprir, as obrigações, ele permanecem. Porém, os recursos vão estar extremamente diminuídos, porque a maioria do financiamento para as políticas públicas dos municípios vem muito das transferências federais. Se me permite, por isso que a Federação dos Municípios também já se posicionou contra a PEC 55. Exatamente, a Conasens também já se posicionou contra a PEC 55, porque os municípios serão extremamente afetados, porque os recursos que viriam, então, do ente federal para a execução da política vão desaparecer. Bem, sem recurso vindo do federal, os municípios já muito endividados, com uma aplicação importante do seu orçamento em saúde, como eles ficarão? Com a obrigação ainda de garantir a saúde, mas sem o financiamento adequado, porque a PEC 55 limita essas transferências dentro das políticas públicas. Então, não é possível afirmar que Estado e municípios não serão afetados pela PEC 55, serão extremamente afetados. Dentro da saúde, as outras questões também que serão bastante afetadas é medicamento, exames complexos, cirurgias eletivas e também as vigilância sanitária, epidemiológica e saúde. O que é extremamente grave se a gente pensar essa questão de vigilâncias no momento em que a gente vive uma crise séria de zika, de dengue, ser essa questão que vai ser bastante afetada. Essas políticas que nós temos hoje no país, que estão sendo adotadas de medidas de austeridade, elas na verdade, e de cortes
de programas sociais afetam milhares de pessoas. É importante a gente lembrar muito disso, ainda mais uma comissão de direitos humanos, a gente fica aqui falando tanto de números e a gente perde a noção do que está por trás deles. Por trás de cada número desse, por trás de cada bilhão, de cada centavo que está ali, são pessoas, são seres humanos que diariamente precisam de uma ambulância para poder ter um serviço garantido, precisam ter acesso a um medicamento, e é isso que não vai ser mais garantido. São vidas que vão ser diretamente afetadas, não são apenas reais, centavos ou um dinheiro qualquer. São pessoas, são indivíduos. É importante destacar que a responsabilidade fiscal não deve ser baseada em cortes de programas sociais, assim como a proteção dos direitos humanos não pode depender da situação econômica de um país. Em tempos de dificuldades, como a gente vive hoje, os governantes têm o dever de proteger seus cidadãos, especialmente os mais vulneráveis, via garantia de políticas públicas adequadas, especialmente quando a gente tem um diagnóstico incorreto das causas do momento em que a gente atravessa. Essa tabela é do FMI e ela demonstra ali, quando tiver mais tempo para poder olhar os números específicos, que a grande crise que a gente vive não é de despesas primárias em excesso. Pelo contrário, ela se manteve estável e até diminuiu nos últimos anos. A grave crise que nós temos é de excesso de despesas financeiras, com juros e amortização da dívida, e especialmente de queda de receitas. Bem, então, já que a gente está falando em saúde, se o diagnóstico, na verdade, é de crise de receitas, por que a gente está tratando de despesa? É um diagnóstico incorreto, um tratamento incorreto, e só pode ser um prognóstico extremamente inadequado. Então, por que não buscar alternativas à PEC 55 que lidem com o real problema, que é de uma crise de receitas? E aí existem diversas alternativas muito mais eficientes, de curto prazo, porque a PEC 55 não vai trazer um resultado imediato de curto prazo, não é assim que ela vai funcionar. Então, essas outras propostas, na verdade, seriam muito mais justas. E vou falar bem rápido por causa da limitação de tempo, e porque já vários economistas passaram por aqui e falaram sobre essa questão. A primeira delas seria fazer uma reforma tributária com justiça fiscal. A gente tem hoje uma política tributária e fiscal extremamente recessiva, que penaliza de forma muito mais acentuada os mais pobres e a classe média, enquanto as pessoas com maior capacidade contributiva hoje contribuem menos com o país. É uma lógica completamente inversa do que acontece nos demais países. Da mesma forma, tributa de forma muito mais pesada as empresas do que as pessoas físicas, totalmente contrário do que acontece nos demais países e que limita a capacidade do país de retomada das suas indústrias, da demanda e de crescimento econômico. Então, uma primeira medida extremamente importante seria promover essa reforma tributária. Revogando a lei que isenta a tributação de lucros e dividendos no imposto de renda, por exemplo, a gente chegaria a 43 bilhões a mais. Se melhorasse a distribuição e aumentasse as alíquotas, chegaria a 80 bi. Se a gente tributasse PVA sobre aeronaves e embarcações, também mais recursos. E o ITR, que é uma vergonha num país com grandes latifúndios, representar 0,06% somente da contribuição de arrecadação para a composição da arrecadação do governo federal. Outras alternativas também seriam trabalhar com as receitas de potencial, que são elas, por exemplo, aprimorar os mecanismos... Pode passar, por favor? Aprimorar os mecanismos referentes ao combate e controle da sonegação fiscal, que em 2015 chegaram a 500 bilhões, aprimorar os mecanismos de cobrança da dívida ativa, tem um montante hoje de 1,5 trilhão, sendo que 252 bilhões já transitaram em julgado e poderiam ser recolhidos imediatamente. Aprimorar a regulação dos mecanismos de elisão fiscal. Os brasileiros têm hoje 1 trilhão em paraísos fiscais, e é importante destacar que a lei de repatriação nos demonstrou como muito desse dinheiro chegou ali de forma sem ser tributado adequadamente, tanto que o Brasil foi campeão na repatriação de recursos quando comparado com os demais países. E também rever as políticas de desonerações tributárias e, de fato, elas estão tendo um retorno social. Só em 2015 foram 450 bilhões, sem que houvesse um controle de como que isso retornou para a sociedade depois. Um minuto. E aí fazer o controle das despesas financeiras, né? Apesar, eu fiz um cálculo ali com o PILOA 2017, você pode colocar no slide 15, por favor? Esse cálculo é um ensaio com o PILOA, que é o Projeto de Lei Orçamentária para 2017, que nos revela o seguinte: em 2017, o gasto com juros será de 13% e o gasto com amortização, 17%. Então, isso porque eu coloquei um filtro do refinanciamento da dívida.
eu vi que a Maria Lúcia estava aqui, ela não faz esse filtro, mas eu fiz, só para a gente ter uma noção, tirando o refinanciamento da dívida, colocando só a questão dos juros e amortização, a gente chega em 30% do orçamento federal em 2017, só para despesas financeiras que estão fora do controle da PEC 55. Para as demais áreas, então, fica tudo limitado. Se a gente observar onde está a saúde ali, que é outras despesas correntes, a gente já observa uma perda. Você passa, por favor? E aí, separando por função, a saúde está ali em amarela e ela já tem 200 milhões a menos do que se fosse o valor do ano anterior corrigido pela inflação. Então, ela já desrespeita, digamos assim, a PEC 55 e já tem perda para a saúde. Apesar de afirmarem que a saúde não perderá nada, em 2017 ela está perdendo 200 milhões. Vou encerrar aí. Muito bem, muito bem. Isso. Muito bom o material, viu? Se puder ficar aqui na comissão, aqueles dados ali, eu diria entre todos importantes, né? Ali 1,5 trilhão, 500 bi, 250 bi já transitado e julgado, eu não consigo entender. Enquanto que eles falam que com essas reformas eles pensam, pelo menos da Previdência, falam em arrecadar 65 bi. Se arrecadasse isso aí, não precisava reforma nenhuma e nem precisava essa maldita PEC da morte. Parabéns, doutor, e mais uma vez aqui meus cumprimentos. Viu?